a disciplina. Bem, eu então dou início à nossa aula aberta do dia 7 de outubro de 2020, com a presença ilustre do Dr. João Augusto Ribeiro Nardes, ministro, né, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, um órgão tão importante na República brasileira, né, que até solicito que o ministro, se puder, nos relate um pouco desta relevância desse órgão perante a estrutura toda da República. Mas antes disso, né, antes de dar prosseguimento, é bastante informal a nossa conversa aqui, ministro. Primeiro, já quero esclarecer isso, né, mas é necessário a gente registrar. O ministro Nardes é um querido amigo da minha família, principalmente do meu avô, era sempre uma referência em política quando o meu avô falava a respeito. E eu registro, então, o ministro ele foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, ocupou diversos cargos na administração pública, né? E desde 2005, né, ele é ministro, né, ocupa a cadeira de ministro do Tribunal de Contas da União, né, tendo, inclusive, feitos históricos no colegiado dessa Corte de Contas, quando da votação, cito só como exemplo, da votação das contas da presidente Dilma Rousseff em 2015, salvo engano meu, ou 2014, não, o exercício 2014. E então eu registro essa participação hoje do ministro que está direto do Tribunal de Contas da União em Brasília, né, nos brindando com a sua magnífica explanação sobre os temas pertinentes à sua atuação, em especial o Tribunal de Contas, e um tema muito caro para ele, que é governança pública. De imediato, então, ministro, eu lhe passo a palavra e, enfim, a partir de agora, o professor é o senhor. Obrigado, professor André Bindé, é uma satisfação falar contigo, com todos os seus alunos, e é um prazer conversar com o Vale do Itajaí, com a Univale, que é uma região muito próspera, eu conheço muito bem. Recentemente tomei decisões aí liberando em relação ao portos, algumas decisões, os acordos que o tribunal emite, que envolve concessões de portos, de ferrovias, de rodovias, de concessões de energia em todo o país, de estradas, ou seja, eu sei que o pedágio não está muito alto aí, eu sou um dos responsáveis ainda por esse pedágio, fui eu que decidi o pedágio aí, que o dos Rio Grande do Sul é bem mais caro. E quando eu vou para aí, eu passo especialmente entre Itapema e o município de Camboriú, tem um movimento muito alto. Eu estou muito preocupado, inclusive, recentemente, com esse tema do entroncamento, eu não relatei essa matéria. Na chegada de Florianópolis tem um grande engarrafamento e nós estamos tentando encontrar uma solução. Isso depende de concessões públicas, já que o governo federal está literalmente quebrado com o que aconteceu em 13, 14, 15, especialmente 15, 16, que o crescimento do PIB foi negativo, 5,4%, durante o período da presidente Dilma. Infelizmente, tivemos um crescimento negativo, e agora, esse ano, mais 5% negativo do PIB, e, portanto, 10% do PIB é um valor muito alto, é próximo de 3, 4 bi aí que deixamos de entrar e fazer girar a nossa economia. Eu começo, então, falando de um problema local, para vocês entenderem a nossa preocupação. A decisão sempre não é nossa, mas é nós que fizemos a supervisão e damos a palavra final se tem legalidade ou não das concessões de estradas, ferrovias, energia, telefonia, o que vocês possam imaginar no país passa pelo Tribunal de Contas da União. Então, as concessões públicas é uma das funções mais importantes que o tribunal atua. Claro que existe uma agência nacional de transporte que faz a regulação, a chamada NTT,
E existe o Ministério dos Transportes que estabelece a política para a infraestrutura no país. E eu começo citando alguns problemas que vocês têm no dia a dia, no trânsito entre Camboriú e também Itajaí, até Curitiba. O trânsito aí é muito difícil e tem que ser aumentado, mas só através de concessões, porque as estradas não têm. Hoje, o Estado não tem condições de tocar as estradas de forma independente. Então, o grande tema que nós temos que discutir, se for discutir a questão da governança da infraestrutura, é a logística que precisamos melhorar no país. Recentemente, eu tomei uma decisão muito importante que vai desafiar as ferrovias e eu acho que vai acabar beneficiando a região. Eu liberei recentemente a malha paulista, que liga o São Paulo com os dois do Mato Grosso, e que esse meu voto foi estabelecido como uma modelagem para todas as ferrovias no Brasil, que poderá ligar futuramente a Malha Sul, que vai ligar as ferrovias entre o Porto do Maranhão, lá em Itaqui, lá na região norte, até o Porto de Rio Grande. Nós liberamos aqui a concessão da ferrovia Norte-Sul, que liga até São Paulo, passando pelo Tocantins, saindo lá do estado do Maranhão, e depois vai fazer, com essa decisão que tomamos recentemente, a liberação da Malha Sul, que pode demorar 2, 4 anos, mas futuramente, vocês que são mais jovens, meus caros alunos, vocês terão trens do Porto de Rio Grande até o Porto do Maranhão, no Itaqui. Lá em Itaqui, que é um porto, tem uma cidade chamada Itaqui, no Rio Grande do Sul, mas não é essa Itaqui, é o Porto de Itaqui, que é o porto mais profundo na região norte, e tem uma calagem de próximo de 18 metros, um pouco superior aí à calagem de Itajaí. Então, governança de infraestrutura, eu poderia ficar aqui falando a manhã toda, mas vamos falar da tese governança, falar um pouco do Tribunal de Contas da União, para vocês entenderem todo esse processo de como é que funciona o dia a dia do Tribunal de Contas da União e como é que nós interferimos nas decisões da República Brasileira. O Tribunal de Contas é um colegiado eleito pelo Congresso Nacional, nós somos 6 ministros eleitos via Congresso. É uma eleição, realmente eu participei de uma eleição em 2005, dificílima eleição, foi no período do presidente Lula, e eu fui um candidato independente e ganhei a eleição com uma votação secreta, votam uns 503 deputados e 81 senadores. O mais votado é eleito ministro do Tribunal de Contas até os 75 anos. Eu já estou aqui há 15 anos e ainda permaneço mais 15 anos, aliás, mais 5 anos, mais 7 anos, até 2028, mais ou menos, né, 2027, 2028. Então, é uma longa jornada que temos pela frente, mas temos total autonomia nos nossos votos. É diferente do Supremo, para vocês entenderem. O Supremo, o presidente da República indica uma pessoa e o Senado referenda. No Tribunal de Contas da União, tem candidatos da Câmara e do Senado, pode ser qualquer cidadão, que se candidata e se faz uma votação, mais eleito ministro do Tribunal de Contas da União, tanto no Senado como na Câmara. 6 são eleitos dessa forma, mas o total são 9, então 2 vêm da carreira técnica. Tem a carreira de auditores, que sai uma lista tríplice que o presidente escolhe, e sai também da carreira do Ministério Público, que nós temos aqui 7 integrantes do Ministério Público, que são independentes, do Tribunal de Contas da União. Então, vocês que estão se formando em advocacia, vocês podem ser auditores, é um salário bom, R$25.000, para cada vaga tem em torno de 250 a 300 candidatos, e geralmente quem está saindo do curso da faculdade é o que tem mais chance de ganhar o concurso, de vencer o concurso. Então, quero já dizer para vocês que eu gostaria que tivesse mais gente do Sul, porque aqui eu sou o único ministro de São Paulo para baixo do Sul, o resto, a maior parte é do Nordeste. Eu gostaria que viesse mais estudantes para
os concursos do Tribunal de Contas da União. Os técnicos ganham em torno de 15 mil e nós temos vagas todos os anos, em torno de 20, 30, 50, chegamos a ter 100 vagas por ano para concurso no Tribunal de Contas da União. Quem passa no Tribunal de Contas da União passa a ter uma vida totalmente independente, e o Tribunal de Contas é uma das melhores instituições, como eu já presidi o tribunal, nós fomos escolhidos a melhor instituição pública do Brasil para trabalhar. E agora, com o teletrabalho, praticamente você pode fazer as auditorias e de forma independente, o auditor é independente, e aí eu começo a fazer vocês entenderem como é que funciona no dia a dia. O auditor, ele passa no concurso, ele recebe a missão de fazer uma auditoria, claro que tem toda uma orientação, tem todo um treinamento, ele pode fazer o seu voto, vai para um secretário, um diretor e um secretário, então passa por 3 pessoas, depois vai para o Ministério Público e chega na mesa do relator que relata a matéria, que no caso, meu caso, eu relatei as contas da República de 2014, o meu parecer, infelizmente, depois de vários alertas, foi o parecer pela reprovação das contas em 2015, relatando as contas de 14. Então, mas eu recebi um relatório de 40 auditores que chegaram à mesma conclusão, que não dava para aprovar as contas da República, as chamadas pedaladas fiscais que viabilizaram o primeiro processo de impeachment de um presidente da República através do parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Foi uma votação unânime, não foi só o meu voto, eu fiz o parecer baseado no trabalho dos auditores, e aí nós concluímos que o país estava tendo um prejuízo muito grande, perdendo a confiança e a credibilidade internacional, por não estar com as contas sendo transparentes e adequadas, e aí nasce todo um processo que vocês sabem já, e já repercutiu em todo o Brasil, o chamado Trolão, que foi o TCU, que levantou tudo isso, e todo aquilo que aconteceu depois, através do Sérgio Moro, foi repercussão de trabalhos e de auditorias feitas pelo Tribunal de Contas da União. Então, como vocês podem ser auditores, um dia vocês poderão ter uma influência direta ou indiretamente no dia a dia do país. O Tribunal de Contas é um órgão fundado em 1890 por Rui Barbosa, Cerzedelo Corrêa, é uma das instituições mais antigas da nação brasileira, e a sua principal função é fazer um parecer prévio das contas da República todos os anos. Então, o parecer prévio do Bolsonaro esse ano que passou já foi aprovado, e agora teremos o ano que vem, cada ano, um parecer prévio que vai para o Congresso Nacional. Só para vocês entenderem a dinâmica, o Congresso Nacional se baseia no parecer e pode aprovar ou não as contas da República. Mas o grande problema do Brasil, eu já estou aqui há 15 anos, conforme o Bindé colocou, é a falta de governança. Eu chamaria da desgovernança na nação brasileira. Eu fiz pós-graduação e mestrado em Estratégia de Desenvolvimento em Genebra, na Suíça, morei 5 anos na Europa e tive a oportunidade de morar um ano no Japão. Tive 6 mandatos como parlamentar, e nesses 40 anos de vida pública que eu estou próximo de cumprir, eu cheguei à conclusão que nós tínhamos que trabalhar em cima de um tema na nação para tornar a nação viável. E como fazer essa transformação da nação, nós chegamos à conclusão que o tema central tem que ser a melhoria da governança, entregar educação, entregar infraestrutura, entregar segurança, entregar saúde com eficiência. Como melhorar a saúde, a educação, a infraestrutura e buscar eficiência? Eu fui a Paris e fiz um acordo com a OCDE. Em Paris, com a OCDE, que é a instituição mais avançada do planeta em termos de governança, que reúne os 37 países mais desenvolvidos do planeta. E começamos, então, um grande projeto para implantar a governança. Primeiro, implantamos no Tribunal de Contas da União, em 2012, 2013 e 2014, quando eu fui presidente e vice, eu implantei no Tribunal de Contas da União. Mudamos de posições 600 auditores e criamos secretarias especializadas para fazer auditoria, não somente para ver a legalidade dos atos, a conformidade dos atos, mas ver a eficiência dos atos.
porque o artigo 71 da Constituição estabelece que cabe ao TCU ver a eficiência e eficácia. E nós sempre trabalhávamos, de certa forma, numa zona de conforto, de somente penalizar e multar. E eu resolvi transformar o tribunal para o tribunal ser um ator preventivo e orientar de como organizar o Estado brasileiro, porque é muito fácil a gente penalizar prefeitos. Agora tem muitos prefeitos que não serão candidatos. A lista são de 7 mil pessoas que não tiveram as contas aprovadas no Tribunal de Contas da União de Gestores, e muitos não serão candidatos. Mas o problema, depois que acontece, o fato já aconteceu, nós temos que trabalhar preventivamente, e a governança é fazer uma política preventiva para evitar o desvio, a fraude. Então, eu começo a definir os conceitos de governança para vocês entenderem. A governança, o líder é muito importante. O prefeito de Itajaí, que vocês vão escolher, ele é muito importante no sentido de que ele é que vai dar o ritmo da administração nos próximos 4 anos. Então, a governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança. Então, o prefeito é importante, o governador é importante. Vocês estão tendo um problema com o governador, daí o Witzel também no Rio de Janeiro. Ou seja, ele estaria preparado para fazer toda uma articulação política para poder conduzir o seu Estado, ou o prefeito está preparado, ele sabe o que é liderança, o papel da liderança, ele sabe o que é estratégia, qual é a estratégia que ele tem que montar para viabilizar o município de Itajaí. Ele sabe qual é a sua capacidade de gastos que ele pode realizar, ele tem noção da legalidade dos atos e da tomada de decisão que ele tem que tomar diariamente. Ele tem as ferramentas para avaliar e direcionar e monitorar toda a estrutura da gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. O prefeito tem isso. Então, eu já quero, nessa aula, colocar o André, que é o líder de vocês como professor, e todos vocês, num compromisso de tentar implantar a governança em Itajaí, porque eu não consigo implantar a governança em todo o Brasil. Eu estou numa jornada e numa procura de deixar um legado para o meu país, de implantar a governança, que é a única forma de a gente poder acompanhar tudo que está acontecendo. Então, quais são as perspectivas de Itajaí em relação à governança? Eu sei que Itajaí é um vale muito rico, mas muito mais de uma cultura local recebida de europeus que nós tivemos. Eu sou lá de Santo Ângelo, das Missões, próximo da Argentina, e conheço muito bem Santa Catarina, e sei que esse legado que nós recebemos é que nos dá uma condição diferenciada de outras regiões do Brasil. Mas nós temos que ser modelos para o resto do país. Então, a governança no setor público, ele tem que ser analisado sob 4 perspectivas. Sociedade e Estado. Como é que está a sociedade? A sociedade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é uma sociedade bem organizada comparado ao resto do Brasil. Se nós comparar com a Europa, com o Japão, nós deixamos a desejar. Mas tudo isso está embutido em como você avalia a perspectiva, os entes federativos, as esferas do poder que temos dentro das políticas públicas, todos os órgãos e entidades que participam dessas atividades intraorganizacionais, os entes federativos do poder público, a sociedade, o Estado, toda essa estrutura tem que ser avaliada para poder fazer uma política pública. Então, governança, para vocês entenderem o que é. Governança é um pouco diferente de gestão, não é a mesma coisa. Gestão é planejar, é executar, é agir, é controlar. Gestão eu diria que, comparando com um secretário do município de Itajaí, ele seria a pessoa da gestão. O governante, a governança, quem montaria a estrutura seria o prefeito, e ele teria que ter todo ao seu lado as ferramentas para poder avaliar e direcionar para monitorar. De certa forma, o governante, ele direciona. Como o Bolsonaro hoje direciona as políticas públicas do Brasil, e aí esse conflito com o Supremo é muito negativo, porque se confunde com a sociedade brasileira quem é que tem mais poder. Há uma luta
interna e a liderança fica fragmentada. Então, tem que ter toda uma estrutura de compreensão e de entendimento e de capacidade de articulação, seja no município, no Estado, na União, para poder exercer uma boa governança. E, para isso, tem que ter uma estratégia toda montada, seja no campo político, seja no campo da transparência, da contabilidade, para que a gente possa entregar produtos para a sociedade, que é a educação, saúde e outros produtos que a sociedade precisa para poder ficar satisfeita com o que ela paga de impostos para o conjunto da estrutura do Estado, seja no município, Estado ou União. Então, a governança também se preocupa com a qualidade do processo decisório e a sua efetividade, ou seja, se vai entregar algum produto que possa dar resultado para a sociedade. De certa forma, a governança é a entrega de resultado, seja na educação, seja na infraestrutura, seja na segurança. E os resultados serão alcançados se a pessoa tiver boa noção do que é governança e tiver uma noção do que é gestão. Então, o prefeito até ele pode ser um pouco mais centralizador, mas o governador que for um pouco centralizador e não tiver capacidade de ter um bom time para montar a estrutura que ele precisa para governar, ele vai ter dificuldade. Então, a liderança é importante, a visão do líder, o líder é que faz a história de um município, de um estado, de um país. Então, porque ele que vai direcionar, mas ele tem que ter ao seu lado todas as ferramentas de avaliar, direcionar e monitorar. O Brasil não tinha isso. Então, eu fui a Paris, fiz esse acordo e comecei a implantar no TCU, para que a gente pudesse fazer com que as estatais, como a Petrobras, não tivessem escândalos, que nós éramos a maior empresa, estávamos entre as 5 maiores do planeta e passamos para a posição 400, prejuízos de bilhões de reais. Fizemos 4 refinarias ao mesmo tempo, todas elas foram jogadas no lixo, bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais, porque não tinha um bom planejamento, não tinha uma boa estratégia. Só do Maranhão, do Ceará, começaram a terraplanagem e botaram 3,5 bilhões em terraplanagem fora. Então, governança, ela compõe do líder, do planejamento estratégico e do controle. A gestão, você planeja, você agiliza, dinamiza, mas ela já está num patamar inferior, a governança está num patamar superior. Para continuar, então, vocês entendendo o que é governança, eu estou procurando colocar alguns exemplos de que é necessário essas ferramentas. Sem essas ferramentas, você não tem condições de avaliar toda a estrutura do Estado brasileiro. Vamos colocar o número de funcionários no país, o número de funcionários de Itajaí, ou o número de funcionários em Santa Catarina, ou do Brasil. Somando estados, município e União, nós temos 15 milhões de funcionários. Se você não tem uma boa governança, milhões de funcionários não trabalham, não executam as suas funções, porque não tem a estrutura da avaliação e do monitoramento. Quando você chegar no município como Itajaí, você tem noção que pode ter 1.000, 2.000 funcionários, estão trabalhando de forma adequada? Acima de 100 pessoas, se tu não tiver uma boa governança, você não consegue controlar. Então, a liderança ela tem que ter noção de tudo isso, ter uma estratégia para poder fazer esse controle, e aí a questão do mecanismo da governança, de avaliar e monitorar o tempo todo um município, um estado, uma união, é importante. O Rio Grande do Sul, por exemplo, meu estado, é um estado que não teve boa governança. Os últimos governadores, ou praticamente todos os governadores, não tiveram visão de estado e deixaram crescer a despesa dos funcionários públicos acima do que o Estado pode pagar. Nós gastamos no Rio Grande do Sul 85% entre inativos e ativos, e praticamente não tem dinheiro para investimento no Rio Grande do Sul. E cada um desses mecanismos que a gente precisa utilizar para evitar praticamente uma bancarrota no Estado, como acontece no Rio Grande do Sul, e mais de 10 estados estão na mesma situação, é porque os líderes não tiveram noção de que a pressão do corporativismo dos funcionários públicos
que estão à busca sempre de melhorias do seu salário, mas se o líder não percebe que ele tem que trancar e não pode deixar inviabilizar o Estado, ele tem que segurar essa despesa, então o líder fracassou. E foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, os líderes fracassaram. E o Brasil praticamente fracassou e agora está tentando uma recomposição da nação, implementando novas políticas para a implementação de uma boa política de governança, que eu quero deixar como cidadão esse legado, porque eu tenho conhecimento de como é que funciona todas essas ferramentas. Chegando no Tribunal de Contas da União, a gente implantou, então, a governança para que a gente tenha um centro de governo. Eu tenho conversado muito, tanto com o governo do Michel Temer, comecei no governo da Dilma Rousseff, já fazendo indicadores de pesquisas para saber como é que está a liderança, a estratégia e o controle no conjunto do Estado brasileiro, e descobrimos que não tem uma estratégia, um controle adequado, e por isso que o Brasil está caminhando sem rumo, sem destino e sem uma orientação por parte do Estado, que fazem improvisações. Vinha acontecendo. Começa a se montar agora um centro de governo através do chefe da Casa Civil. Eu tive várias reuniões com ele para que a gente possa ter os pilares da nação sendo construídos. Porque com o chamado presidencialismo de coalizão que nós vivíamos até então, construído pelo Fernando Henrique e continuado pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, e parte ainda do governo do Michel Temer, com o chamado presidencialismo de coalizão, os acertos políticos levavam a cada partido colocar um ministro em cada área, em cada ministério, para fazer o quê? Para trabalhar para o partido, não para o conjunto da nação. Com isso, nós não tínhamos os pilares da nação sendo priorizados. Agora acabou o presidencialismo de coalizão, claro que dificulta muito a governança política do país, mas começa a se montar um projeto de nação agora através de uma guerra que está tendo no Brasil de comunicação. Então, começa a se montar através do centro de governo que está sendo feito, e essa guerra permanece. É claro, é muito difícil, não se sabe qual é o futuro do país, mas pelo menos agora já está sendo montado um centro de governo que eu tenho como relator da matéria da governança, da implantação de política de governança. Estou tentando cobrar do governo permanentemente para que seja feito um centro de governo no país. Então, aí, os mecanismos de governança e as funções do centro de governo que vão levar à possibilidade de nós ter gerenciamento estratégico, prevenção de gestão de riscos. Avaliação de risco é muito importante. A articulação política e a coordenação do desenho e implementação de políticas públicas são muito importantes. O monitoramento e toda uma avaliação para que a gente possa ter uma transparência na administração pública. Então, a importância da governança no Brasil é que pode ditar qual é o caminho que nós teremos para 2030, 2040, ter visões de Estado, de políticas de Estado, e não eventualmente de um governo. Porque o governo atual, se for bem, vai ter mais 2 anos e não vai conseguir fazer muita coisa, porque já recebeu com um crescimento negativo de 5% da gestão lá praticamente de 2015, 16, 17. E agora com mais 5% negativo do PIB do governo atual, decorrente do Covid, nós estamos em situação de precariedade. Como recuperar tudo isso com os desvios, com a corrupção que aconteceu no país, será um grande desafio para o governo atual. Mas aí nós passamos a ter projetos de nação, pelo menos com um centro de governo, que a gente está tentando implantar através do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele normativa toda a administração pública. Então, eu posso dizer que é o que eu espero que o tribunal possa orientar, porque a decisão não é nossa. Nós fizemos nossas chamadas auditorias de conformidade e de legalidade, que vê os atos do governo, mas as nossas auditorias operacionais que mostram a eficiência do Estado, as chamadas auditorias em que você faz uma análise, uma avaliação de cada ministério. Então, nós temos que melhorar a educação,
e eu estou tentando agora fazer um evento, até quero convidá-los, os alunos, se o André puder orientar aí no dia 3, 4 de dezembro, estou convidando o presidente da República, o Bolsonaro, estou convidando o ministro da Educação, o ministro da Inovação, o ministro da Comunicação. Vou fazer um grande debate para aproveitar, pós-pandemia, a gente transformar essa educação brasileira, que hoje representa os piores números. Nos últimos 30 anos, a educação do Brasil naufragou e são os piores números comparado com os países da América Latina. O Brasil ganha de 1 ou 2 países. Então, nós temos que fazer uma transformação na educação. Eu, como sou relator, vou provocar um debate. A decisão não será minha, para que a gente possa transformar a educação e utilizar as plataformas de TI, de tecnologia, para que a gente possa implantar uma política de modernização e de transformação da educação, e nós temos uma boa educação e de qualidade para melhorar a competitividade, porque a governança, juntamente com educação e inovação, é que pode dar uma melhoria da competitividade para Itajaí, para o porto de Itajaí, para qualquer cidade brasileira, qualquer estado, competir com outros estados no mundo todo, já que o Brasil tem uma tendência de entrar na OCDE. Então, nós temos que buscar em todas as áreas capacidade e criatividade implantando a governança. Eu criei uma rede de governança, André, e quero te convidar, André, como professor, estudioso da matéria, para participar dessa rede. São 200 brasileiros e intelectuais que podem participar de forma voluntária, ninguém ganha nada, mas eu estou tentando montar uma rede de governança que pense no Brasil. E já montamos essa rede o ano passado, e nós estamos, através dessa rede, e com o Tribunal de Contas da União, com seus técnicos, e montando um projeto, e com todos os especialistas que participam da rede, para o futuro da nação brasileira, e de forma técnica, sem envolvimento político, e assim a gente possa trabalhar para a inovação e melhorar a infraestrutura, a educação, a redução das desigualdades e ter uma condição melhor para a nação, seja na área ambiental, seja na área da saúde, da educação, da água e tantos outros objetivos sustentáveis que nós temos que implantar na nação brasileira. Então, eu queria deixar para vocês, assim, já indo para a finalização da minha exposição, que a estratégia da nação se organiza por 5 eixos. Vocês têm que ter em mente, alguém que queira seguir na vida pública, que se você não avaliar a questão social, ambiental, econômica, da infraestrutura e institucional, se você não implantar uma boa governança nas instituições, você não terá um bom resultado no final de 4 anos. Prefeito, 4 anos é muito pouco. Então, dá a igualdade de oportunidades, mas tu tens que ter uma estratégia e priorizar esses 5 eixos que dão condições de melhorar a produtividade, a competitividade e a governança e a sustentabilidade e dar condições de oportunidades para a administração. Então, esses são os eixos que eu considero fundamental para uma diretriz nacional, área econômica, social, institucional, ambiental, de infraestrutura. Claro que tendo como diretriz principal elevar a renda, a qualidade da vida da população brasileira e com redução das desigualdades sociais e regionais. Aí tu tem que ter noção de como implantar uma política de emprego para melhorar e aperfeiçoar o Estado brasileiro. Então, com isso, nós podemos já montar um projeto e dar dimensões de uma agenda para 2030, 2040, e é o que eu estou tentando montar através da rede de governança do Brasil, que fundei essa rede e que estamos trabalhando de forma voluntária na rede de governança para que a gente possa orientar o país. Além disso, eu considero importante, se nós queremos chegar ao topo do desenvolvimento social, se você não montar essa estrutura de uma boa governança, que é a base, o pilar de tudo, se você não monta um bom projeto. Agora, eleito o prefeito de Itajaí, se ele não monta um bom projeto de governança, se ele não estabelece uma boa estrutura de governança, ele não vai passar confiança. Ele não vai passar confiança para investidores em Itajaí, ou investidores em Santa Catarina, ou investidores no Brasil. Então, o líder tem que estar consciente de que ele tem que montar uma boa estrutura de governança.
Ele tem que parar 3 meses e montar uma estrutura boa de governança, né? E criar um bom centro de governo, seja no município, no estado ou na União. E aí, com isso, ele vai ter as condições de ter as ferramentas de avaliar e monitorar para avaliar o risco, porque ele tem que tomar decisão diariamente. E também, com isso, ele vai poder fazer as inovações, porque se tu não fizer as inovações... Eu, quando fui parlamentar lá no Rio Grande do Sul, no ano de 89, participei da Constituinte, eu propus 3% para tecnologia e inovação. Não conseguimos aprovar, o Rio Grande do Sul não inovou, como consequência, perdeu liderança no conjunto da região, porque antes os catarinenses iam para o Rio Grande à busca de emprego. Hoje os gaúchos vêm para o Rio Grande. Claro que os gaúchos e os catarinenses, os paranaenses, saíram dos nossos estados e se expandiram em grandes negócios para o resto do Brasil, especialmente no agronegócio, e hoje são os grandes responsáveis pela transformação do agronegócio brasileiro no principal suporte para o PIB nacional. Mas, para resumir, por que eu estou falando, eu poderia ficar falando 1 hora sobre governança, mas como eu tenho uma sessão hoje, eu gostaria somente de definir para vocês que sem uma melhoria da governança, você pode eleger prefeito, governador, presidente, mas se ele não tem noção do que precisa ser feito para comandar uma administração de 15 milhões de pessoas nos estados, município e União, somando toda esta estrutura, se não tiver uma boa integração, uma boa transversalidade entre estados e município, ele vai causar dificuldade para o desenvolvimento da nação. Essa visão ampla, macro de nação, é o que pode transformar o país. Então, governança estabelece confiança. Evita os riscos, porque você passa a ter ferramentas para avaliar. Melhora a inovação e aí você chega a um patamar de desenvolvimento. Então, eu diria que esses pontos seriam os pontos fundamentais para que a gente possa melhorar o desempenho do Estado. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, André, pela oportunidade de falar com seus alunos e com o Vale. Eu agradeço, ministro. E essa sua explanação é muito pertinente. Eu trabalhei, o senhor conhece com certeza, trabalhei com o conselheiro Adroaldo Loureiro, no Tribunal de Contas, e depois com o conselheiro Alexandre Postal, também, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E o que o senhor a sua manifestação acerca das contas públicas, né? Eu lembro que na época ainda nós analisamos as contas do governador Tarcísio Genro e era deficitária, era o mesmo período em que o senhor estava analisando as contas da Presidência da República, era um desastre contábil e orçamentário contábil. E nós necessitamos dessa visão, né? Um país tão carente de planejamento, né? Um planejamento que visava tão somente, como muito bem registrou o senhor, a governança pública, né? Em que o Estado ele era utilizado para outros fins que não aqueles, né? Interesse público coletivo, ou vamos dizer assim, o interesse público era restrito a um público seleto, né? E não o público como o povo, né? Como todos aqueles em que nós devemos atuar e buscar efetivar aqueles preceitos e princípios constitucionais que temos elencados na Constituição de 88, que essa semana completou seus 32 anos. Então, é muito importante para nós, né, ter a presença do senhor nessa aula de hoje e verificar a competência, a qualidade e a dedicação que o ministro tem demonstrado, né, desde a sua época enquanto atuação política, mas muito mais ainda num órgão tão importante como é o Tribunal de Contas da União. Então, eu registro esse momento com muito carinho e acredito que, ministro, na desação brasileira, com a sua dedicação, aliás, agradeço o convite pela oportunidade de contribuir também, mas a nação brasileira, se ela perceber a importância da governança pública, né, a relevância desse tema
para o planejamento estratégico, que é algo que a gente nunca vê na administração pública, infelizmente, né, no Brasil. Recente que está começando esse pensar. Nós, quem sabe, né, como o senhor diz, pensar o Brasil para 2030, né, quem sabe no futuro nós teremos uma nação muito mais próspera, né, uma nação hoje que é tão carente de um pensamento estratégico. E também eu gostaria de dizer, ministro, já caminhando também para o encerramento, eu gostaria de dizer que fico muito feliz em ouvi-lo, e é muito proveitosa a sua explanação no momento atual. E por que eu digo dessa forma? Porque nós temos diversos alunos aqui na universidade, tá? Um movimento que surgiu, né, na sociedade, enfim, quem sabe até um pouco em razão da pandemia, da eleição ser muito mais virtual do que antes. Nós temos diversos alunos, tanto no município de Itajaí, em Balneário, em Tijucas, em Itapema, em Florianópolis, alunos que estão buscando concorrer, né, à cadeira do Legislativo Municipal. E foi a cadeira que o senhor, né, iniciou a sua vida pública lá no nosso município, em Santo Ângelo. Então, eu acredito que a sua manifestação ela foi muito útil, né, como forma de incentivo e como forma de delinear essa inicial carreira pública que esses alunos estão buscando começar, né, nos seus municípios, enfim, nas suas residências, e que eu fico muito contente, eu, na qualidade de professor de Direito Administrativo, com toda a experiência que tenho, a bagagem que tenho no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, com o convite do ministro, e poder contribuir, né, e quem sabe, contribuir para a efetivação desse conceito, né, estratégico e tão necessário para o Estado brasileiro, né? E aqui eu tenho um aluno encaminhou uma pergunta, só para finalizar, já vamos encerrando, ministro. Qual seria, na visão do senhor, que está, né, inserido nesse contexto mais atuante da fiscalização pública, né, a virada de chave para promover esse novo pensar na sociedade brasileira? Encerrando em minutinhos, ministro, só esse único questionamento para a gente, o que seria, como nós poderíamos dar essa virada de chave na sociedade? Bem, eu acredito que o projeto de lei que está tramitando no Congresso, eu fiz uma redação, mandei para o presidente Michel Temer, ele fez um decreto, o Bolsonaro reiterou o decreto, se implantou um decreto de governança na estrutura do Executivo, é um decreto sobre a governança, está sendo implementado no Executivo, e ontem eu recebi o diretor-geral do STF, né, o novo presidente Fux fez contato comigo, a gente está monitorando para implantar também no Judiciário a melhoria da governança, e queremos implantar isso também no Senado, na Câmara, nos estados. Santa Catarina tem uma Secretaria de Governança, que eu vi muito positivo. O fato de Santa Catarina ter uma Secretaria de Governança, já pelo menos começa a entender o conceito da governança. O Paraná está implantando, o Rio Grande do Sul já implantou. Então, aos poucos, nós estamos disseminando a tese da implantação através de lei. Tem alguns estados que já têm lei de governança e alguns municípios já têm lei também de governança. O primeiro município a implantar foi o município de Tapes, no Rio Grande do Sul, uma governança. Eu estive com o prefeito, que é inclusive vinculado ao PDT, ele me conhecia já há muito tempo, fiz uma palestra para ele no início da sua gestão, lá em 2015, ele foi reeleito, e com uma grande votação, porque implantou a governança, porque quando você implanta a governança, tu tem como comandar o município, não fica nas mãos de um só, você bota gente competente em todas as áreas, né? Por isso que eu criei os 10 passos para a boa governança. Nós temos um livro, os 10 passos para a governança.
Eu estou lançando agora, mais uma vez, a segunda edição de um livro meu, da Governança Esperança, e que é o lema da rede de governança que a gente criou no Brasil. Então, respondendo à tua pergunta, se nós conseguirmos implantar uma lei, um projeto de lei que está no Congresso Nacional tramitando, e que o decreto comece a vigorar no conjunto do Executivo Nacional e que a gente consiga espalhar isto para os estados, para o município. Agora estou fazendo uma cartilha de como deve ser a governança implantada nos municípios com a Confederação Nacional dos Municípios. Estamos montando uma cartilha junto com um grupo de líderes através dessa rede de governança que eu criei no Brasil. Então, a minha ideia é tentar disseminar a tese da governança, porque daí você faz as coisas de forma organizada, planejada, com um planejamento estratégico, pensando a médio e a longo prazo, independente de mudar o prefeito, que tenha planejamento, que a sociedade possa influenciar para continuar os projetos. O que Itajaí vai ser para 2030, o que Itajaí vai ser para 2040. Ter um projeto. Eu sei que tem uns municípios que estão avançados, que estão discutindo, mas tem outros municípios que nem tem planejamento estratégico, o pessoal nem sabe o que é planejamento estratégico. Então, esta mudança que poderá alterar a história do Brasil. Eu estou focado mais na União, porque eu sou ministro do Tribunal de Contas da União, mas eu tenho andado pelo Brasil todo. Aliás, quando presidente, eu percorri os 25 estados brasileiros, levando a tese da governança, mas eu vi que não era suficiente. Tem que ter lei, tem que ter o comprometimento dos governantes de implantar todas as ferramentas da governança. Eu responderia, André, com essa ideia de que se nós conseguirmos implantar pouco a pouco, nós vamos transformar o Brasil numa nação mais competitiva. Hoje a nossa posição na competição global é a posição 64, mas nós oscilamos entre sexta e nona economia, mas na competitividade com as demais nações, decorrente de um Estado arcaico, burocrático, pesado, nós estamos na posição 64. E na área da educação, nós estamos lá na posição 130, 140, muito aquém, então, porque não temos uma boa governança. Então, eu estou começando esse ano a fazer um grande debate, e aí fica o convite, no dia 3 e 4 de dezembro, nós faremos um grande debate nacional, e eu queria que os alunos participassem desse debate para entender as transformações que nós temos que fazer na educação, e utilizando a inovação pela educação, porque milhões de alunos não estão tendo acesso às aulas agora, porque não tem internet, não tem como se comunicar com os professores. Então, por que não fazer uma revolução? É isso que eu vou fazer o ministro da Educação entender. Como eu sou relator da matéria, eu posso debater e tentar instigar uma transformação e uma mudança na educação brasileira através da inovação. Então, André... Ministro Nardes, eu agradeço imensamente. Eu sei que o senhor tem sessão no tribunal, agradeço o seu convite e, de plano, eu já aceito, se o ministro concordar, eu gostaria de contribuir. Peço também que o senhor encaminhe, através da sua secretária, os links de acesso a esse evento. Com certeza eu disponibilizo aos alunos aqui da Univale, com certeza eles irão participar. Será, imagina, um evento tão grandioso quanto esse organizado pela Vossa Excelência. A gente tem muito interesse em participar, ainda mais com os convidados que o senhor registrou. E se puder, se o senhor também, acredito que vou exagerar na ousadia aqui, mas se puder, e se tiver algum material em PDF, tanto para aquisição ou como para divulgação, pode me encaminhar por WhatsApp, e eu disponibilizo também para os alunos todos. Eu acredito que seria muito importante, principalmente para esses alunos que estão buscando cadeiras no Legislativo Municipal. E para encerrar, ministro, a gente prometeu um horário breve em razão da sua agenda, eu passo a palavra para o coordenador do curso aqui de Itajaí, professor Dr. Roberto Epifânio, para fazer o encerramento, né, da aula de hoje e registrar institucionalmente a nossa gratidão
pela sua disponibilidade, ministro, e, enfim, por estar aí em Brasília, dedicar alguns minutos da sua agenda para conversar conosco aqui no Vale do Itajaí. Muito obrigado, professor André. Um bom dia a todos, bom dia ao ministro João Augusto Nardes. Satisfação, ministro, de tê-lo conosco. É uma grande honra a Universidade do Vale do Itajaí recebê-lo para essa contribuição tão especial, ainda mais numa temática dessa que hoje corresponde, evidentemente, uma temática tão importante, né, para aquilo que é a educação no Brasil, e em especial a educação no ensino superior com qualidade. Então, em nome da instituição, da Universidade do Vale do Itajaí, nós agradecemos muito a sua disponibilidade, seu carinho de estar conosco, de estar contribuindo. A universidade está sempre de portas abertas, permitindo Deus, nós vamos passar esse período aí também, e se o senhor concordar, nós gostaríamos muito de ter a sua presença conosco também, pessoalmente, né, aqui no auditório da instituição, para que nós possamos fazer um grande evento e uma mesa redonda para que possamos ainda mais abordar a temática. Então, fica o nosso agradecimento pelo seu carinho, pelo aceite, né, de estar conosco, em especial parabenizando aí o professor André Bindé, que fez o convite e o senhor gentilmente aceitou, e as portas abertas da instituição para que nós possamos estreitar ainda mais, né, essa contribuição, e quem sabe já no próximo semestre, no próximo ano, claro, dependendo da sua agenda, sua disponibilidade, para que nós possamos ter também o senhor aqui conosco, num momento presencial, né, para que nós possamos aí sim nos conhecer pessoalmente, né, e estender a toda a comunidade acadêmica. Hoje, o curso da Universidade do Itajaí aqui em Itajaí é o maior curso de Direito no estado de Santa Catarina, e a Univale é a maior universidade no estado de Santa Catarina, uma das maiores no país, e muito nos honra receber a sua visita, receber aqui a sua especial contribuição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço e um bom dia a todos vocês. Obrigado, André. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado.